a verdade, não tem que temer. A verdade aceita, inclusive, a sua oposição. Se não é verdade, se for verdade, aceita até a sua oposição. Quando você vê uma coisa que tem muita prova, é mentira. Tem ninguém que tenha mais prova do que Temer? Tem? Não tem, é mentira. Tá certo? A física quântica bateu, levou. Você vê o objeto aqui e de repente, sem tempo, você vê o outro lado. Isso é tudo explicado por Wallace. Como isso acontece? Vem cá, Wallace. Boa noite, gente. Bom, imenso prazer estar aqui mais uma vez com o mestre Arthur, que é uma pessoa que está aí militando, aí, divulgando esses conhecimentos, gerando muitos benefícios para as pessoas. Eu fico muito feliz essas coisas estarem acontecendo aqui em Recife, todos esses trabalhos que estão sendo feitos. E o meu trabalho tem sido, a partir da minha própria experiência de vida, compartilhar as minhas descobertas, as minhas experiências e, sobretudo, despertar nas pessoas tudo aquilo que me possibilitou ser a pessoa que eu sou hoje, né? Então, as pessoas que, às vezes, que me veem andando pelo mundo, como eu faço hoje, organizando grandes eventos, pensa que minha vida sempre foi assim. E não, eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. Acho que todo mundo, na verdade, a forma que eu vejo o mundo hoje é que todos nós, seres humanos, nascemos já com uma tecnologia muito avançada, né? Um potencial muito grande. A diferença está exatamente em como nós usamos essa tecnologia, né? E também, né, eu hoje estou convencido que todos nós nascemos no ambiente adequado para a gente evoluir. Então, uma boa parte da minha vida, eu reclamava da minha vida, eu reclamava dos meus pais, eu reclamava, reclamava do país, reclamava do governo, eu vivia reclamando da vida, se queixando, né? E eu tinha lá meus motivos, porque eu nasci criança já com problemas de saúde, muito pequeno. Eu praticamente, durante uma boa parte da minha vida, até o início da minha vida adulta, eu fui dependente de medicamentos químicos, porque eu vivia com problemas. Aos 10 anos eu operei tirando minhas amígdalas. Sou de Serra Talhada, sou lá do sertão de Pernambuco, e eu me lembro que aos 10 anos eu vim aqui para tirar minhas amígdalas, que eu vivia sempre com as amígdalas inchadas, inflamadas, tomando antibiótico, tomando bezetacil, corticoide e tudo mais. E a minha grande alegria era que meu padrinho, que era médico, disse: você vai resolver seus problemas tirando suas amígdalas. E eu vim tirar o sintoma do meu sofrimento, que era exatamente a amígdala que denunciava, né, a minha história. E o que aconteceu é que eu fiquei muito pior do que eu era, né? Passei a ter alergias, passei a ter asma, né? Minha caixinha toda voltada para o sistema respiratório. E aí isso evoluiu até que eu, por acaso, descobri a homeopatia. Um folheto chegou na minha mão. O acaso hoje eu sei que não existe, né? Isso tem a ver mesmo com a minha própria história de vida. E aí chegou um folheto da farmácia Sabino Pinho, né? Não sei se vocês conhecem aqui, é a farmácia mais antiga da América Latina, e eu nunca tinha visto nem ouvido nem falar em homeopatia. E aí eu resolvi marcar uma consulta com o senhor bem velhinho naquela época que atendia, e ele me passou lá 3 remedinhos assim, lembro que era num frasquinho assim de plástico, inclusive, e eu comecei a tomar aquilo e comecei a superar aqueles sintomas, né? Acordava à noite com asma, com crises respiratórias, e eu fiquei muito impressionado. Eu perguntei para ele: e os efeitos colaterais? Ele disse: não, isso não tem efeito colateral. E era tudo muito barato também. Então aquilo me impressionou muito. Depois eu descobri que a homeopatia era uma especialidade médica, e foi quando eu fiz minha primeira consulta homeopática com o Dr. Giliatti, com ele, que hoje é um amigo, e passei 2 horas na consulta com o Giliatti, ele me perguntando tudo sobre minha vida. E eu fiquei muito encantado com aquilo, que eu nunca tinha tido uma consulta que o médico perguntasse sobre quem eu era, né? Eu estava acostumado a dizer: olha, se você está sentindo isso, está aqui sua receita. O remédio que ele dava para todas as pessoas que tinham aquele sintoma era a mesma coisa. Ninguém sabia quem eu era, na verdade, né? E aquilo me impressionou muito, ao ponto, né, que quando eu saí ali do consultório, eu disse: olha, me passa uma bibliografia aí desse negócio aí,
da homeopatia que eu quero estudar sobre isso. E aí eu saí do consultório de Gilead com a bibliografia, né? Naquela época era livro 7, não sei se vocês lembram, e aí eu fui lá na livro 7, comprei tudo que era livro de homeopatia, comecei a estudar, tentei fazer um curso, mas depois soube que era só para médicos. A homeopatia, que era considerada coisa de charlatão por alguns, era uma especialidade médica. Eu achei muito contraditório isso, né? Enfim, e aí depois continuei meu tratamento com Antonieta, o Gilead saiu do meu plano de saúde, e eu descobri, né, a partir dessa experiência com homeopatia, né, que existia a possibilidade de eu fazer um tratamento sem agredir o meu corpo, que botasse em sintonia com a minha música interior, né? E aí eu fui exatamente buscar as fundamentações científicas desse conhecimento, e eu descobri que era a física quântica. E eu, engenheiro eletrônico, que tinha deixado a engenharia para ensinar física, apaixonado pela física, sobretudo pela física moderna e astrofísica, né? A física moderna envolve física quântica e relativística. Quando eu soube que eu podia explicar aquilo pela física quântica, aquilo foi um filão para mim, né? Porque era tudo que eu queria. E aí eu fui pesquisando, descobri que na verdade existia uma universidade, fora da universidade existiam conhecimentos milenares, como a medicina ayurvédica, que é o mais antigo sistema médico do mundo, a medicina tibetana, que eu conheci de perto, eu estive na Índia 2 vezes, a medicina antroposófica, além da homeopatia, enfim, sistemas antigos que foram desacreditados por um modelo, né? Por um modelo que levou as pessoas a se distanciarem de si próprias. E aí eu percebi que eu estava dentro de um sistema obsoleto, né? Que conseguiu convencer as pessoas, né? Convencer a sociedade de que elas não têm capacidade de se curar, né? Elas não têm capacidade de se curar, e elas se convencem que precisam suprimir os seus sintomas e ficarem mais doentes do que elas estavam, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu acompanhei isso com meu pai desde criança, que ele tomava medicamentos para problemas cardiovasculares, e meu pai veio morrer aqui no Recife, né, com quase 80 anos, num exame de cateterismo com as artérias entupidas, né? Ou seja, o que ele sempre teve, ele morreu daquilo, mas morreu com muitos outros problemas. Meu pai tinha problema de estômago, tinha problema de intestino, tinha problema de... Enfim, a minha mãe aconteceu a mesma coisa. Acompanhei também minha avó com problemas de coração, angina do peito, cirurgia, essa coisa. Então eu fui criado num meio, que certamente é um meio que vocês convivem também, que a maioria das pessoas estão doentes, né? Elas estão doentes e elas não se curam, né? E elas acham que a cura não existe, porque o próprio profissional de saúde, que na verdade eu acho que nós teríamos que revisitar essa lógica, porque nós criamos uma formação que não é uma formação de saúde, né? Eu estou cada vez mais convencido, principalmente pela amizade que eu tenho com médicos do Brasil e fora do Brasil, pesquisadores, cientistas, que mostram exatamente que foi criado, né? Nós fomos submetidos a um dos modelos mais espetaculares de venda, né, desse planeta, que se chama indústria farmacêutica, né? E aí eu comecei exatamente a procurar entender, mas de onde é que surgiu isso, gente? Como é que nós fomos convencidos a perder o nosso poder pessoal, a nossa conexão com a natureza, né? Porque quando eu comecei a me aprofundar nesses conhecimentos, eu fui atrás da origem da medicina. Quando você pega lá Hipócrates, que é o pai da medicina, 5 séculos antes de Cristo, o Hipócrates dizia: faça do seu remédio o seu alimento, e faça do seu alimento o seu remédio, né? E a visão dele era uma visão holística, era uma visão de um homem integrado à natureza, né? O médico nessa perspectiva hipocrática, ele era sobretudo um filósofo, era um indivíduo que estava em busca do conhecimento e de compartilhar a sua visão de mundo transformadora, no sentido de empoderar as pessoas a se curarem através da natureza, né? E eu disse: mas meu Deus, de onde é que veio isso? E aí eu descobri que em 1910 houve uma aliança nos Estados Unidos entre a emergente indústria farmacêutica, que começou já no final do século XIX a publicar artigos, né,
dentro da sociedade médica americana. Então, houve ali um fortalecimento dessa indústria. Eles fizeram uma aliança indústria, governo e universidade com o intuito de propagar um novo paradigma no mundo. Primeiro, eles desacreditaram as universidades que trabalhavam com medicinas naturais. Tinham 20 universidades em 1910 de homeopatia, 16 foram fechadas. Todas as terapias naturais, né, que hoje a ciência está retomando e está validando, como a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, até trabalhos com eletricidade que já tinham, com eletromagnetismo, com resultados extraordinários de curas naturais naquela época, já existia. Tudo isso foi chamado de pseudociência. Tudo que a medicina que existe é a medicina científica, com base nos medicamentos químicos, com base no modelo biomédico alopático, né? E aí, como é que eles fizeram? E eu fiquei pensando, mas como é que aconteceu essa lavagem cerebral na sociedade, onde as pessoas foram praticamente vacinadas? E como é que eles conseguiram convencer os médicos a venderem esse modelo, né? E aí eu comecei a entender, principalmente na convivência com os amigos médicos que saíram da caixinha, que não tomam medicamentos, né? Que entenderam o que tinham, né, toda a história que eles tinham sido envolvidas, né? E aí como é que acontece o processo, né? Primeiro você tem a medicina tem essa lógica do status social, né? Então eu me lembro lá no sertão de Pernambuco, né? É muito comum, né? Assim, o avô é médico, o bisavô é médico, o filho é médico, todo mundo quer ser médico, e aquilo tem uma coisa da cultura, né? Quase uma imposição cultural. E tem um status, o médico tem um status social, então as pessoas querem ter aquele status social, né? Por isso que os cursos de medicina, as pessoas viajam para o outro lado do país, pagam fortunas. Aqui me parece que é em torno de R$7.000 uma mensalidade do curso de medicina. E aí o que acontece é que as pessoas estão em busca desse status, muitas vezes desconectados do valor que tem por trás de uma profissão tão nobre. Então eles transformam aquele indivíduo ali num vendedor altamente especializado. E aí o que acontece? O médico, ele não aprende absolutamente nada. Por exemplo, se você perguntar ao médico, olha, você sabe quais são as propriedades curativas do limão? Ele pode saber se ele estudou por si próprio. Você estudou na universidade para que serve o limão? Não sabe. Você sabe para que serve o abacate? Não, você não sabe. Você sabe para que serve a maçã? Não sabe. Então foi ensinado um modelo onde o médico ele não sabe absolutamente nada, né, como prevenir das doenças e nem como ter uma prática de vida que promova a saúde. Então ele foi criado dentro do modelo onde tudo que ele puder orientar a pessoa para que a pessoa evite tomar remédio, ele não sabe, né? E é muito comum os médicos estarem doentes, gente. As estatísticas são aterradoras. O médico no Brasil e nos Estados Unidos, ele morre 20 anos mais cedo do que a população média. Ou seja, é um modelo cruel, porque o profissional, que deveria ser um profissional de saúde, na verdade ele é um profissional de doença. Temos possibilidades infinitas de manifestar na nossa vida uma nova realidade. Aí você diz, olha, se essas possibilidades estão aonde? Como é que eu acesso isso? Aí eu vou dizer para você, é simples, mas não é fácil. Porque nós temos um programa girando, e esse programa que nós fomos educados é um programa de desempoderamento. É um programa que mete medo nas pessoas. É um programa que coloca as pessoas numa situação de inferioridade. É um programa que faz com que as pessoas desacreditem do potencial humano que todos nós já nascemos com essa caixa de ferramentas disponíveis. Está disponível agora para todos vocês, para todos nós. Você não pense que eu descobri isso porque um raio caiu na minha cabeça, não. Isso foi muita porrada, foi muito aprendizado, mas muito estudo também. Eu costumo dizer, eu sou um eterno aprendiz, eu estudo todos os dias, mas todo santo dia. E descobri que não existe nenhuma biblioteca do mundo, não existe nenhuma universidade do mundo
Não existe nenhum laboratório tão sofisticado e tão extraordinário do que o nosso próprio corpo, do que a nossa própria mente. Então, quando eu comecei a entender que, na verdade, eu precisava olhar para mim mesmo, como é que eu funcionava, eu comecei a entender a regra do jogo. E é simples. Tudo que a gente pensa, veja, se vocês lembram quando estudaram eletricidade básica, uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimentos, elas produzem campos magnéticos. No nosso pensamento, quando você pensa, quando você tem uma nova experiência, quando você lê um livro, quando você vê qualquer coisa, você registra, e esse registro é através de cargas elétricas sendo disparadas, né, nos terminais das células nervosas. E sempre que a gente pensa algo, a gente atribui um significado. Bom, ruim ou neutro. Esse significado é traduzido pelo corpo através das emoções, dos sentimentos. E aí são quando lá nos terminais das células dos axônios são liberadas pequenas bolsinhas, né, com essa informação química, né, chamada de neurotransmissores. E aí você está triste, acionou lá uma... E se for uma tristeza, né, baseada numa situação que você viveu, não sei quando, uma decepção que você tem, que você está ali remoendo aquela história, o que é que acontece? Você cria um caminho onde você repete aquela trajetória. Esse caminho que você repete aquela trajetória e conecta você àquela memória, são chamados de redes neurais. São sequências de neurônios que disparam juntas e faz você trazer de volta aquele cenário. E você traz o cenário, não só a lembrança da informação, você traz a química da informação. É aí que mora a história de ressentir. Por que é que ressentimento faz tão mal? Porque você está trazendo para o seu corpo a experiência negativa do passado. Lembrou? O cérebro aciona a informação, a química é liberada no cérebro, o hipotálamo libera na corrente sanguínea as chamadas moléculas da emoção, que são pequenas proteínas, neuropeptídeos. Mas, gente, tem uma mágica aí. A célula, acreditava-se que a célula, né, o cérebro da célula, era o núcleo, porque é no núcleo que estão os genes. O Dr. Bruce Lipton, né, um dos papas aí da epigenética, um dos pesquisadores de ponta dessa área, ele tirou o núcleo da célula e as células passavam até 2 meses vivas sem o núcleo. Aí o Bruce disse, não, o cérebro não é o núcleo. E aí ele tirou a membrana. Quando tirar a membrana, a célula morre imediatamente. O cérebro da célula é a membrana. É na membrana celular que existem mais de 100 mil receptores que vibram numa frequência, né, como se fossem acordes musicais, que atraem essas informações químicas que nós liberamos quando nós pensamos e atribuímos significado ao que a gente pensa. São essas moléculas chamadas de moléculas da emoção que são atraídas pelos receptores que funcionam como chaves ou como fechaduras, e as moléculas são chaves que vão se conectar aos receptores celulares. Quando elas se conectam, aí sim começa a mágica da vida. Aquela informação química vai transformar a fisiologia da sua célula. E outra, ela vai gerar uma memória que entra, mas não sai. É aí onde a gente termina se viciando nos próprios pensamentos. E o que tem de pessoas viciadas em pensamentos negativos é o que mais tem. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções. Eu costumo perguntar nas minhas palestras, quem aqui já teve uma aula sobre felicidade? Vocês já tiveram aula sobre felicidade? Ninguém? Eu também não tinha tido. Em 2010 eu tive na Rússia, em São Petersburgo, e descobri uma universidade que tinha, né, um departamento que estudava a felicidade. Então, está todo mundo querendo ser feliz, mas o professor não sabe o que é felicidade, nossos pais não sabiam,
Nossos avós também não, ninguém sabe o que é felicidade, ninguém nunca estudou sobre isso. E como é que você lida com o medo quando você tem medo? Você já estudou sobre isso? Como é que você lida com a sua raiva, com o ciúme, com a inveja? A gente não sabe nada, gente. Como é que você muda o estado do seu corpo para sair do enredamento de pensamentos repetitivos, auto-obsessivos e autodestrutivos? Como é que sai disso? Também não sabemos. Então o que aconteceu? Nós criamos uma cultura, né, onde nós, por não entendermos o funcionamento do nosso cérebro, nós praticamente criamos, né, uma cultura de auto-aniquilamento, auto-desempoderamento, auto-fuzilamento de nós mesmos. E aí o que acontece? O pensamento gera uma química. E pensamentos de baixa autoestima, pensamento de raiva diário, ódio, ressentimento, mágoa, ciúme, inveja, processados diariamente, não tem corpo que aguente isso. É muita toxina. Vai acontecer que você vai entrar, você vai trazer para o seu corpo os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina. E o cérebro, a neurociência descobriu que o cérebro é um mestre de simular, é o maior simulador que existe no universo. Não existe nenhuma máquina capaz de simular como o nosso cérebro. Então você chega num ambiente, ou então você deita na cama, o cérebro, ele começa a simular situações fictícias. Mas ele é mestre em simular situações fictícias negativas. Você diz, mas por que o cérebro foi treinado a fazer isso? Porque foi assim que evoluiu o cérebro. Lembram que nós vivíamos nas cavernas? O homem da antiguidade vivia nas cavernas. Só que quando ele saía para caçar, ele podia também ser caça. Ele poderia ser caçado também. E aí o cérebro registrava aquela informação quando ele era atacado por um animal. De repente o animal saltava de uma árvore. E aquele registro ficava. Então quando ele saía para caçar e quebrava um galho de árvore, ele achava que estava sendo atacado de novo. E aí o cérebro se especializou em simular os perigos para evitar o sofrimento. E aí onde está o perigo de você se envenenar com seus próprios pensamentos. Porque o simulador vai estar o tempo todo trazendo coisas, né, para que você possa se defender. E aí você pode, né, destruir a sua vida com pensamentos negativos que você não sabe como sair mais. Porque simula, você entra na história, acredita, e aí começa a ficção. E aí você tende a trazer as coisas do passado para o presente, né? E aí, pensando, corrente elétrica está gerando lá também um sentimento, né? E aí a ciência mostra que o nosso pensamento é a linguagem do cérebro, que cria um campo elétrico. E o sentimento é a linguagem do corpo, né? Que vibra, né, através de um campo magnético. Então toda vez que a gente está pensando, que está sentindo alguma coisa, nós estamos se comportando como uma antena eletromagnética que emite o sinal numa frequência específica. Então, se você quer assistir, por exemplo, a TV Globo aqui em Recife, é o canal 13, né? Se você chegar em casa e colocar no 12, você não vai assistir a Globo. Se botar no 9, também não assiste a Globo. Se botar no 51, também não. Tem que ser no 13. Porque ali você está acessando a frequência, a informação específica daquele canal. E nós funcionamos mais ou menos assim. Estamos pensando e atribuindo significado, nós estamos emanando um sinal eletromagnético com uma determinada frequência. E é assim que a gente atrai para a nossa vida as experiências. Então é muito importante que todo mundo saiba que o que todo mundo está vivendo é a experiência que precisa viver. E você está vivendo isso não é porque existe um Deus que está lhe punindo de alguma coisa, é porque nós estamos vivendo o que a gente está precisando viver para evoluir. Só que você precisa parar de reclamar e começar a aceitar isso. E entender que o que você está vivendo é uma criação sua. Ora,
A física quântica está trazendo o seguinte: pare de responsabilizar o mundo lá fora. Porque se você vai começar como eu, né, que passei uma parte da minha vida assim, né, culpando, seja meus pais, seja a família, seja sei lá quem for, estava sempre reclamando da vida. E a minha vida não saía, eu não saía do canto, as coisas não se resolviam. Até foi quando caiu a ficha que eu tinha, que na verdade o que estava acontecendo no mundo fora era uma resposta da minha comunicação interior, do meu padrão vibracional interior. O Nikola Tesla, um dos gênios da ciência, ele costumava dizer: se você quer saber os segredos e os mistérios do universo, você pensa em termos de frequência, de energia e de vibração. Isso aí, gente. No nosso pensamento, no nosso sentimento, nós estamos emanando uma vibração, uma música. Agora a questão é a sua música? É a música do seu coração? Os pesquisadores do Instituto HeartMath da Califórnia, inclusive eu estou trazendo a presidente do Instituto HeartMath aqui para o simpósio em Recife. Eu tive o ano passado, passei 5 dias em imersão no México com 3 dos pesquisadores para entender a inteligência do coração. O coração não é um órgão só responsável por bombear o nosso sangue do corpo. Ele é um órgão de inteligência espetacular. Tudo que a gente chama de intuição tem a ver com a voz do coração. Tem 2 vozes que ruminam na nossa cabeça. Uma é da razão, não é? Uma é do cérebro, uma é do ego, que é exatamente o que a gente registrou como experiência no passado. E se nós acreditamos em mentiras no passado, é possível que a gente esteja contando para a gente todos os dias mentiras descabidas, porque toda vez que você está dizendo eu não posso, eu não sou capaz, sou um coitado, sou uma vítima, você está mentindo para você. Isso é uma crença. Isso é uma percepção. Crenças e percepções, elas são estruturadas a partir de atitudes que se repetem. As atitudes são estruturadas a partir de pensamentos também repetitivos. Então, quando você começa a pensar e a pensar e a pensar daquela forma, e o meio que você vive pensa daquele jeito, e pensa daquele jeito e só fala das mesmas coisas, você se vicia, porque seu pensamento está criando uma química no corpo. Tá? E aí o que acontece? O seu corpo, né, vai se transformar no seu subconsciente. A neurociência está dizendo 95% do que uma pessoa acima de 35 anos, o comportamento dela é condicionado. Só 5% você tem de liberdade de escolha, que é exatamente mobilizar o seu córtex frontal, o lobo frontal, para contar uma nova história para você. Então o que eu estou trazendo para vocês aqui, gente, é a minha história de vida, e é uma história de vida embasada em conhecimentos científicos. Desde 2009, quando eu organizei aqui em Recife o primeiro simpósio internacional de saúde quântica e qualidade de vida, o meu grande sonho era levar para as pessoas aquilo que tinha me transformado. Hoje eu tenho mais de 30 anos que eu deixei de tomar medicamentos químicos. Eu não tenho plano de saúde. Eu conversando com o Dr. Celerino na CBN, aí Celerino disse: mas isso, Wallace, mas isso não é plano de saúde. Eu digo: sim, é plano de doença. Na verdade, plano de saúde é estilo de vida saudável. Hoje eu tenho um estilo de vida saudável, eu não preciso mais de remédios, porque eu tenho autoconsciência do cuidado que eu preciso ter com o meu corpo. Eu sei como funciona o meu corpo, né? E eu cuido muito bem dos meus pensamentos. E eu treino emocionalmente o meu corpo todos os dias. Tem 17 anos que eu pratico meditação. Quando eu descobri que eu podia treinar emocionalmente o meu corpo, e que isso cientificamente é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Eu percebi que nós podemos, de fato, sermos livres. Porque a liberdade, gente, não tem como você falar em liberdade quando você está no nível de estresse. Eu costumo dizer às pessoas: olha, transforme-se num cientista. Cientista de verdade é aquela pessoa que necessariamente nem acredita, nem desacredita, mas ela pesquisa, ela investiga. Então eu quero que você, quando chegar em casa, observe os seus pensamentos
E quando algo acontecer com você a partir de hoje, você observe o estado dominante dos seus pensamentos, das suas emoções. Porque as pesquisas estão dizendo que 70% dos acidentes graves de automóvel, a pessoa está completamente desconectada, está em estado de preocupação com algum problema fora. Ou seja, ela está emanando uma vibração, né? Ela está emanando uma vibração que ela termina atraindo aquilo que ela não quer. No entanto, nessa perspectiva que a gente trabalha, não tem tempo ruim. Não tem tempo para reclamar. A minha tese é que a gente pode viver 100% do dia de uma forma otimista. Isso é o que eu tenho feito. É isso que eu tenho compartilhado com as pessoas, com a minha equipe, né? E eu posso dizer que isso é possível para qualquer ser humano que acredite que é o Senhor, que é a Senhora da sua própria mente, né? E o arquiteto, o artesão do seu próprio destino. Você precisa só treinar a sua mente. O pensamento ruim, negativo vem, identifica, primeiro tem que se auto-observar, mas isso no estado de estresse não é possível. Por que no estado de estresse não é possível? Porque você está dominando, o seu cérebro está dominado por ondas cerebrais aceleradas, as chamadas ondas beta aceleradas. Nesse estado você está no passado ou está no futuro. Quando você está trazendo uma experiência do passado, o que é que está acontecendo? Quimicamente você está rememorando a experiência e eletromagneticamente você está emanando o mesmo sinal do sofrimento que você viveu, sei lá, em que época da sua vida. E o que é que você está dizendo para o universo? Manda mais para mim disso aí, porque eu ainda não aprendi a lição. Então, quando você estiver vivendo experiências cíclicas na sua vida, entenda que você é responsável por isso, 100% responsável pelo que você está vivendo. E só você pode sair desse jogo. E só você pode mudar esse jogo. Quando você decidir entrar no jogo para ganhar. Né? Porque enquanto você estiver na vibração da escassez, da reclamação, da queixa, você vai atrair o que não quer. Você vai repetir de ano. Então toda vez que você está repetindo uma experiência, que você está repetindo de ano. O universo, na sua paciência eterna, Deus, o dom, não importa o que você queira dar. Né? Pode ser chamado Deus, mente cósmica, o campo quântico, o grande espírito, Brahma, o tal, não importa. Isso não depende de você ser nenhuma pessoa religiosa para que as coisas aconteçam. Isso são as leis naturais, gente. É que estão dizendo, nós estamos atraindo aquilo que nós somos. Se você não está satisfeito com o que você é hoje, que você está atraindo na sua vida, só você pode mudar isso, ninguém mais. E aí o que acontece? A pessoa adoece, porque de tanto transgredir as leis naturais, o corpo vai sofrer. O corpo, na sua inteligência, vai dizer, ora, mas o que é isso? Toxina todo dia, alimentação cheia de agrotóxicos, cheia de veneno, produtos químicos, leite de vaca, que é mais esse leite UHT, né? Dentro daquelas caixas são mais um aglomerado de produtos químicos. Então é muito veneno que está se colocando na alimentação física e sobretudo na alimentação no nível emocional. Aí o corpo adoece. O corpo adoece. Aí o que acontece? Se você não estiver entendendo a regra do jogo, quando você adoece, é porque o corpo está dizendo, olha aí, você está diante de uma oportunidade, olhe para você. Cuide-se, porque desse jeito eu não fui programado para sofrer um bombardeio nesse nível. Mas aí o que acontece? Nessa medicina que foi criada, né, exatamente, que não é uma medicina ligada à saúde, mas se você cair na armadilha de ir para um médico alopata para ir falar dos seus sintomas, é possível que você não tenha mais volta. Você vai passar o resto da sua vida doente, né? Porque o médico vai lhe dar um medicamento, vai passar uma série de exames, muitas vezes agressivos, né? E ele não vai perguntar sobre sua alimentação, ele não vai perguntar sobre o seu estilo de vida, ele não sabe que você pode colocar alegria no seu corpo simplesmente praticando atividade física, porque as endorfinas ocupam os mesmos receptores opioides da cocaína e da heroína. E você pode ativar essa alegria no seu corpo simplesmente se mexendo. Né? Você pode ouvir notícias boas, você pode cantar. Né? Está aí Nando Cordel, que deve ter um prazer imenso, eu também canto.
Nossa, e quando a gente canta, aquele ditado popular, quem canta os males espantos, é isso mesmo, porque a gente traz oxitocina para o nosso corpo. Oxitocina, gente, é chamado do hormônio do amor. Então tem um quarteto aí que a gente precisa chamar ele para o nosso corpo, que é a oxitocina, que é a dopamina, né? Que é a serotonina, que é a indústria farmacêutica usa nos medicamentos sintéticos, que faz com que as pessoas fiquem dependentes. Você pode criar isso simplesmente assistindo um bom filme, tendo uma boa conversa, falando com pessoas que você gosta, lendo um bom livro, ouvindo uma boa música, tomando um banho de sol, tomando um banho de cachoeira, abraçando uma árvore, andando de pé descalço, tendo contato com a natureza. Só que o que é que a gente faz? O que eu fiz muito tempo? Vai para um médico que não entende de saúde, entende de doença. Lhe dá um medicamento químico cheio de toxinas, porque uma das coisas mais absurdas que eu descobri depois é que o medicamento, chamado remédio, ele é um extraterrestre. Sabiam disso ou não? Que o medicamento é um extraterrestre? É um extraterrestre porque, por lei, a legislação não permite que um medicamento que seja patenteado seja algo da natureza. Por isso que você não pode patentear o óleo de alho, você não pode patentear o açaí. Os japoneses quiseram fazer isso com o açaí, né? Mas não pode, é da natureza. Aí o que é que acontece? Você tem que criar uma coisa sintética que não existe no planeta e ainda vai botar isso, vai indicar isso para as pessoas botarem no seu corpo com a intenção de ter mais saúde. O corpo entende o que tem na natureza, fibras. Aí você bota um veneno, uma toxina, o corpo começa a espernear. Efeitos colaterais, 70% pelo menos das pessoas sofrem. E a quantidade de pessoas que morrem nos Estados Unidos por erro médico e por efeitos colaterais já beira as 300 mil pessoas. No Brasil, as estatísticas já passam de 100 mil pessoas. Então, ou seja, a gente criou um modelo de adoecimento em massa. É muito competente porque o profissional ele está ali com a sua autoridade, doente também, porque o número de médicos doentes é muito grande, as estatísticas. Aqui em Pernambuco, um médico se suicida por mês em função de depressão. Isso é muito triste. O que a gente fez com um dos profissionais mais importantes para a humanidade, que é exatamente o profissional que trabalha com gente, com saúde, a gente transformou isso num profissional doente e que não entende nada, absolutamente nada de saúde. Felizmente, nesse simpósio que a gente organiza, dos profissionais é um simpósio para pessoas, gente, porque saúde é um patrimônio de todos. No momento que você começar a contar uma nova história para você mesmo, você pode se conectar à sua música interior. Foi isso que eu descobri com a homeopatia, que todo ser humano, ele nasce com uma frequência, com uma afinação, que está em ressonância com a natureza. E quando nós estamos, exatamente, que é isso, quando nós estamos conectados ao caminho do nosso coração, fazendo aquilo que a gente é apaixonado em fazer, tendo sangue nos olhos com aquilo que a gente sabe fazer, fazendo o nosso melhor, dando o melhor que a gente pode naquilo que a gente faz, a gente cria quimicamente as melhores condições para a gente simplesmente não adoecer. E quando adoece, a gente se recupera facilmente, sem precisar agredir o corpo. Existem hoje inúmeros sistemas médicos que olham para o ser humano. No entanto, com o treinamento de autoobservação, meditando diariamente, ou seja, silenciando, diminuindo a frequência do seu cérebro, descendo primeiro pelas ondas alfa. Se você chega nas ondas beta, você chega no domínio do subconsciente. E nesse domínio do subconsciente, você pode não só desprogramar, ou seja, sair de programações tóxicas do passado, como você pode contar uma nova história para você. Isso é maravilhoso. Ou seja, a gente pode a cada dia, aí eu lembro daquela frase de Jesus, orai e vigiai. Orai e vigiai é física quântica pura. Orai é oração, meditação, você tem que estar na frequência, mas não é aquela oração, meu Deus, resolve meus problemas, Jesus Cristo. Não é assim, gente. Os escritos que foram descobertos na década de 40, no Mar Morto, que são livros bíblicos atribuídos ao profeta Isaías e também aos essênios, trazem a forma correta de orar, que é coerente com a física quântica. A forma correta de orar
não é pedindo nada para se resolver coisa para você. Quando eu estou pedindo para resolver alguma coisa, eu estou num estado de escassez. Eu estou com medo que não aconteça. Eu estou ansioso, eu estou inseguro, eu estou desconfiado. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Toda vez que você estiver pedindo algo e estiver desconfiado se isso vai acontecer, você certamente vai atrair exatamente o que você não quer. Porque o universo responde à sua vibração dominante. E se sua vibração dominante é de medo, é de insegurança, é de desconfiança, você vai atrair exatamente isso para a sua vida. E aí você depois vai dizer para as pessoas: eu não disse que não ia dar certo? É assim, exatamente assim. O que você acredita, você manifesta. Você transforma isso na sua realidade. Então, se você quer mudar, né, o que está se manifestando na sua vida, você tem que mudar a sua vibração dominante. Então, na hora de rezar, você tem que entrar, né, é exatamente como funciona a lei da atração. A oração, para você se conectar ao que você quer, não é uma oração de você pedir para alguém resolver as coisas para você. É você entrar na frequência daquilo que você quer. Entrar na frequência é você se ver realizando aquilo. É confiar. É o que Jesus chamou de fé. Por isso que ele diz: você move uma montanha, porque você entra no campo. Você entra no campo quântico. Quando você entra no campo quântico, o que você está fazendo? Você está mandando aquela vibração. Aquela realidade já existe. Ela já existe enquanto informação. No mundo imaterial, aquela informação já existe. Ela está precisando de alguém que faça a mediação. É uma mente consciente que faz a mediação do que existe em potencialidade no campo quântico. E é a sua frequência dominante que vai acessar essa informação. Então, quando você baixa a frequência, chega nas ondas alfa e entra nas ondas teta, aí você sai do passado, aí você sai do futuro e você fica no presente. Então, se você quer mudar a sua vida, você tem que começar a ficar no presente, no aqui e no agora. Não tem como você mudar, né? Ou seja, fazer pedidos, né, com a cabeça no passado e no futuro, gente. Você tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E aqui tem que ser uma frequência cerebral mais baixa. Senão você vai entrar no estado de estresse e vai pedir. Você vai dizer uma coisa, mas seu sentimento está dizendo outra. O seu sentimento está contrariando aquilo. E aí você está mandando um sinal. Quem vai, na verdade, responder pelo que se manifesta é o seu sentimento e não aquilo que você pensa que está dizendo. Por isso as pessoas dizem: eu penso positivo. Você pensa positivo, mas você é isso. Você acredita nisso. E aí, quando você se conectar com isso, aí você vai entrar no estado de gratidão. Hoje, os cientistas estão estudando a chamada ciência da felicidade. Ou seja, nós podemos mudar a química corporal acordando e dormindo em estado de gratidão. Mas não é só a gratidão pelas coisas boas que acontecem com a gente. Isso é fácil, né, mestre Arthur? Agradecer o que acontece de bom é fácil. Eu quero ver você agradecer aos desafios que você já teve, os mais tenebrosos que você já teve. Porque certamente sem esse desafio você não estaria aqui, não seria a pessoa que você é hoje. E se você não aprendeu com os desafios, você vai repetir de ano. O universo vai dizer: ok, vou lhe dar um desafio maior. E aí vem a doença. Aí você não aprendeu com a doença. Não, então vamos aumentar a dosagem. Vai ter que vir agora um câncer terminal. Por isso que eu digo às pessoas: a medicina do futuro, que já está sendo praticada no presente, é aquela que quanto mais grave a doença, o médico quântico vai dizer para a pessoa: mas que maravilha, você está diante de uma bela oportunidade de autotransformação. Aproveite, porque o universo não dá tarefas difíceis se você não tiver a competência de resolver. Então eu digo isso para vocês: se você estiver passando por um momento muito difícil na sua vida, agradeça, porque o estado de gratidão coloca você no campo de potencialidades. Só no estado de gratidão é que a gente pode dar comandos assertivos, e acessar aquilo que de fato você quer acessar para que a sua vida se transforme. Não fique ali querendo saber como é que vai acontecer. Simplesmente você diz: vai acontecer. Vai acontecer no momento certo que acontecer. E aí você se rende. Se render é simplesmente não querer controlar. Porque o que acontece? Quando você quer controlar, na verdade você não controla absolutamente nada. Porque a situação de controle é uma pessoa que está vibrando, querendo controlar a realidade baseada em experiências passadas.
E toda vez que você está vibrando na frequência das experiências passadas, o que você vai atrair é a mesma experiência para a sua vida. Então é mais ou menos assim que acontece. Quem quiser, eu tenho mais de 600 vídeos hoje no meu canal no YouTube, né? Depois eu vou inclusive ler um depoimento que eu recebi hoje de uma pessoa que muito me emocionou. E nós temos reflexões diárias. Eu traduzi isso, tem esse livrinho de vocês, é exatamente uma forma de você treinar o seu corpo emocionalmente, é você dizer coisas boas todo dia. Todo santo dia você tem que estar falando coisas boas. Todo santo dia você tem que estar agradecendo. Não perca a oportunidade de agradecer. Agradeça pela lua cheia, agradeça pelo sol, pela água, pelo ar que você respira. Não perca tempo de agradecer. A gratidão vai colocar você no caminho também da prosperidade e da abundância, né? Porque uma pessoa que agradece, que não agradece, ela está exatamente no campo da escassez, ela está no campo da reclamação, né? E prosperidade, não se atrai prosperidade com reclamação. Então primeiro tem que mudar esse padrão. Então tem esse livrinho aí, para quem se interessa em física quântica, esse vídeo eu gravei exatamente com os princípios básicos da física quântica, já entrando um pouco na neurociência e na epigenética, está aqui. Esse aqui é do simpósio de 2009, esse é o simpósio de 2013, que tem a participação do Marcelo Emoto, Amit Goswami e grandes pesquisadores do mundo. Esse foi o último em Brasília. E esse aqui é o meu livro chamado Princípios Quânticos no Cotidiano, onde eu detalho de maneira bem didática todos os princípios da física quântica. E eu faço relações com a educação, eu faço relação com a saúde, com a espiritualidade, com as constelações familiares, com a transdisciplinaridade, para que você entenda que a física quântica, na verdade, está na vida da gente em todas as áreas, independente da área que você for. O mundo é quanticamente disfarçado. Então, conhecer as leis da física quântica é potencializar aquilo que você é se reconectar, né, ao que está adormecido dentro de nós. Foi exatamente isso que eu descobri. Então esse livro aqui, para quem está interessado em começar uma investigação, junto com esse DVD, é o que eu recomendo. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado.